você vai compreender a importância de estabelecermos uma intimidade com Deus, para que o propósito da tua jornada não seja o destino, mas seja a presença de Deus nesse processo. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: a presença que nos leva ao propósito. Sem a presença de Deus, irmãos, tudo que você faz é automático, é religioso. Como quem vai à academia todos os dias. Eu vou regularmente, eu vou religiosamente à academia. Eu faço religiosamente tal coisa. Mas aquilo não necessariamente carrega algo mais íntimo da pessoa. É apenas um piloto automático. É como uma reza, é uma vã repetição, que Deus, aliás, ele censura através da sua palavra. Ele não se agrada de vãs repetições. Ele quer estabelecer um contato conosco. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, criador e criatura, sendo um só. Assim como a própria palavra nos fala que Jesus é um só com Ele. Assim como eu sou um só contigo, Pai, que eles também sejam um só conosco. Esse é o propósito. Senão a palavra vira catequese, irmãos. Vira como se fosse ensino religioso para índio, quando da colonização do Brasil. E Deus quer estabelecer algo mais maduro. E a única forma de você ter uma relação saudável, madura com Deus, é através da presença de Deus. Há pessoas que não conseguem se estabelecer, irmãos que entram aqui durante a reunião. Eu tô desviado, pastor, eu tô perdido, pastor. Porque muitas vezes tem aquela visão distorcida de que para estar na comunhão dos santos tem que permanecer diante de uma agremiação. É claro que é imprescindível estarmos juntos como corpo. O congregai é uma ordenança espiritual. Por que Deus determinou isso? Para que como corpo a presença se manifeste. Porque nós, enquanto indivíduos, somos apenas membros deste corpo. E para que nos tornemos corpo cujo cabeça é o Cristo, o congregar faz parte desse processo. Agora é claro que esse congregar não é possível ser fisicamente. Nós temos nossos pastores ali de São Paulo que congregam conosco, mas estão em São Paulo. Temos irmãos de toda parte do Brasil e até fora do país acompanhando o nosso trabalho, que congregam com o cordão, ceiam conosco. Não tivemos ainda a oportunidade de estarmos presencialmente juntos, como Deus nos privilegiou e nos privilegia aqui essa noite em Sapucaia do Sul. Então entenda isso, irmãos, que havia sempre o interesse, sempre houve o interesse de Deus em estabelecer uma comunicação com o ser humano. Mas essa comunicação, ela passa por um processo. E eu quero que você esteja extremamente atento. Eu fiz um esboço tão pedagógico, irmãos, que eu desapareça aqui essa noite e que o Cristo que está em mim possa aparecer. Porque eu creio que seja uma das pregações mais maduras que eu vou fazer. Eu não quero me apressar em sair da presença de Deus, porque o tema que eu vou ministrar essa noite é fundamental para que você se firme com Deus. Eu creio que depois que você entender o que eu vou ler aqui essa noite, o que eu vou falar, o que eu vou descortinar, muitas dessas barreiras que fazem você se sentir desviado, eu estou perdido, eu estou longe de Deus, vai fazer você repensar. Porque o fato de você estar aqui nos assistindo é prova de que você não está na condição que você pensa estar. Porque a religião assim determinou que seria. Porque você não está fazendo parte de um grupo, ainda que naquele grupo, muitas vezes, quando na maioria delas, a presença de Deus já não se faz presente. Sendo bem redundante, bem pleonasmo aqui essa noite. A presença dos irmãos sem a presença de Deus vira apenas uma aglomeração, vira um Rotary Club ou qualquer outra agremiação social. Então, irmãos, você vai entender que na tradição judaico-cristã, a primeira vez que houve uma aparição tangível de Deus para a humanidade foi ali no Éden, quando Adão e Eva, antes de cometer o pecado da desobediência, o fruto proibido, que metaforicamente é usado como maçã, os olhos seriam descortinados e o pecado da natureza humana começaria a florar a partir daquela desobediência. Mas sempre no cair da tarde, Deus estava sempre com eles, conversando como amigo. E a partir do momento que ele pisa na bola, que eles saem dessa presença em desobediência no jardim do Éden, ocorreu aquilo que a gente chama a primeira manifestação ou teofania de Deus ali no Éden, porque antes da queda ele dialogava com a humanidade como um pai conversa com seus filhos. Mas depois da queda, o primeiro encontro registrado acontece quando Deus chama Adão após a sua desobediência, porque foi para ele, o negócio era com ele, não era com a Eva. A desobediência partiu dele, ele não soube ser um homem firme, não soube ser o cabeça daquela família que iniciava-se ali, aquela família espiritual. Pastor, a Bíblia fala que tinha outras civilizações. Sim, irmãos, aqui estamos falando da civilização espiritual. O homem espiritual surge no Éden, e a Bíblia relata isso sem fazer nenhum tipo de observância acerca de outras civilizações, história de Caim e Abel, Caim casou com quem, esquece isso. É o homem espiritual, porque estamos falando da presença de Deus, e a presença de Deus ela é uma presença espiritual.
Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado. Ele é criador, ele não é criatura. Ele não pode se igualar à sua criação, por isso que ele não pode ser visto. Por isso que quando muito diz assim, Eu não creio que Deus existe. eu também compactuo com esse pensamento. Deus não pode existir, porque se ele coubesse numa existência, ele não seria Deus. Ele seria um santo como qualquer outro, eu, você, ou qualquer objeto, ou qualquer matéria que tenha vida ou não. Tudo que existe é criatura, sua criação, gerada por seu Criador. O Criador está sempre fora da sua criação. Mas mesmo esse Criador estando fora, ele fez questão, irmãos, de participar da sua criação, colocando o seu Espírito. Mas antes disso acontecer, ele estava de fora, caminhando com a humanidade, junto com Adão e Eva. Quando Adão falava diariamente com Deus, no Jardim do Éden, em momentos de comunhão íntima e direta, o texto bíblico descreve que eles conversavam durante a viração do dia, até o momento em que eles cometeram o pecado da desobediência. E aí mudou tudo. Esse diálogo que era face a face durou somente até a desobediência de Adão e Eva. Por isso que nós dizemos que a salvação é imprescindível para a humanidade, porque onde houve esse rompimento, irmãos, ali extinguiu-se a relação real, factual entre Deus e o homem enquanto humanidade. E depois disso, então, as coisas ficaram complicadas para o ser humano. A Bíblia relata que ouviram a voz de Deus no jardim, mas por se sentirem com medo e com vergonha, se esconderam da presença de Deus. Esses dias eu preguei sobre Jonas, que também tentou fugir da presença de Deus, achando que poderia, naquele navio, fugindo para Tarsis, fugindo daquele papel que Deus deu para ele de pregar em Nínive. Ou então, o Elias, quando foi oprimido por Jezabel, depois de destruir vários profetas de Baal, matando todos eles, se apavorou com a ameaça de que ela o mataria. Aquela opressão diabólica que muitas vezes, sem sentido algum, leva a pessoa para a caverna e a pessoa se esconde. Aconteceu a mesma coisa com Elias. Saul, quando foi escolhido por Deus e sabia que ele ia ter que se apresentar para ser o rei, se escondeu atrás das malas, ficou escondido atrás de bagagens. Então todos, irmãos, foram privilegiados em ter essa presença, mas tentaram fugir dela. A manifestação de Deus era muito rara. Houve um silêncio no céu e esse diálogo face a face ele foi sumindo a partir do momento que eles foram expulsos do paraíso. Agora, um texto que se destaca a partir da presença de Deus entre o povo de Israel, que foi o primeiro povo escolhido de Deus. Todos falam, O povo de Israel é o povo escolhido. não, ele é o primeiro povo escolhido. A partir dele, devido ao amor que Deus teve pelos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eu quero me ater apenas em tópicos que comentem sobre a manifestação da presença de Deus. Então ali no livro de Êxodo, no capítulo 33, versos 14 a 16, mais ou menos uns 1500 anos antes de Cristo, Deus respondeu para Moisés, quando eles tinham feito aquele bezerro de ouro. Moisés foi tentar falar com Deus lá no monte para receber os 10 mandamentos e o pessoal falou, Moisés não vai descer mais, vamos fazer uma festa aqui, vamos derreter os ouros que a gente trouxe do Egito e vamos montar um bezerro de ouro. E Deus ficou profundamente irado, que não queria mais que eles fossem para a terra prometida. Eles não iam mais chegar em Canaã. E aí Moisés ficou apavorado. Não, senhor, se tu não for comigo, eu não quero com ninguém. Não, vou mandar um anjo só. Não. O texto se descortina. A minha presença será com você. Eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar, Senhor. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? essa separação, esse processo de santificação que comumente a gente fala da igreja, essa separação Deus já havia comentado junto a Moisés. E é tremendo quando você começa a ler o Antigo Testamento e começa a identificar fenômenos que acontecem no Novo Testamento. Essa separação é maravilhosa. E a arca era aonde se guardavam os 10 mandamentos. Era um símbolo muito importante para os judeus. É a partir desta caixa que Deus manda fabricar que haveria uma manifestação desse Deus que se manifestou no monte para Moisés, mas aparentemente alheio àqueles que estavam ali embaixo, ao pé do monte, adorando bezerro de ouro, porque eles continuavam carregando aquela idolatria com eles. Eles não conseguiam entender que o verdadeiro Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Não tem como tu te relacionar através de uma imagem. Essa idolatria é o que os apartava de Deus. Mas Moisés, sendo gente boa de Deus, conseguiu convencê-lo a perdoar, e aqueles que realmente não quiseram seguir foram afundados no chão. Não dá para entrar em detalhes. A Arca da Aliança foi construída segundo as medidas e os detalhes que o próprio Deus concedeu a Moisés, e era a parte central do tabernáculo. Hoje esse tabernáculo somos nós. Eu vou discorrer daqui um pouco, você vai entender a conexão que tem a sombra do Antigo Testamento para o Novo. Êxodo capítulo 25, você vai ver como eram os detalhes dessa construção da arca. Mas nos versículos de 13 a 15, prestem muita atenção no que eu vou ler aqui agora.
nesses versículos de 13 a 15, foi descrito como é que Deus queria que a arca fosse carregada, fazendo 2 varas de madeira de acácia, revestidas de ouro, que deveriam ser colocadas nas argolas, aos lados da arca, para carregar a arca. É mais ou menos hoje o que a religião faz quando faz uma procissão. Não estou falando de religião, irmãos, eu estou falando da palavra de Deus. Quando a religião veio imitar o evangelho, distorcendo as escrituras, e você por si só pega a tua Bíblia e tu vai chegar à conclusão do que eu estou dizendo aqui, se é verdade ou não, se há alguma distorção, alguma tendência nas minhas palavras, porque nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, nós não falamos de religião, nós denunciamos a contrariedade que a religião tornou-se em relação ao evangelho. E embora no Antigo Testamento era ensinado isso, que aquela arca, as argolas não deveriam ser tiradas. Aqueles varões que iam ao lado da arca servia como uma forma de estribo para os homens levitas. Era uma classe sacerdotal específica que deveria carregar. Construída por volta de 1300, 1400 anos antes de Cristo, essa arca era o principal símbolo visível da presença de Deus e da direção de Deus no meio do povo de Israel. Ela representava a glória, a santidade divina, atuando como um trono terreno e um ponto de encontro entre o Criador e a humanidade. Ou seja, a Arca da Aliança ela era uma caixa que representava a aliança e a presença do Deus no meio do seu povo. Tanto que em Êxodo capítulo 31, versos de 1 a 5, descreve o nome de um cara que é espetacular, que é muito pouco falado. Chamava-se Bezalel. Bezalel foi um homem que era construtor, era um artífice israelita, escolhido por Deus para liderar a construção do tabernáculo e da Arca da Aliança. Ele construiu essa arca para ser conduzida até no deserto. Conhecido como a primeira pessoa mencionada no livro Bíblia a ser cheia da presença do Espírito de Deus para realizar trabalhos artísticos e manuais. Na hora que tu te colocar como adorador, tu deixa de ser um músico meramente e passa a ser um adorador músico. E aí quem prevalece é o Espírito, porque esse dom, assim como Bezalel recebeu como um artífice, Deus deu esse dom para ele, para que ele realizasse aquilo que era necessário para que fosse propagada a presença de Deus. Deus o dotou de sabedoria, inteligência e habilidade técnica para trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira e pedras preciosas. O Bezalel foi arquiteto e mestre de obras e encarregado de confeccionar a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Esse homem construiu aquela caixa, mas não como um baú. Ele construiu ali aquele contato aonde Deus manifestaria a sua glória. Você sabe o que é isso? O Criador do universo se manifestar numa caixa. E a grandiosidade de Deus é uma coisa fora do comum. É como ele confunde a cabeça do homem. Mas o poder que havia naquilo ali, por que Deus é tão meticuloso, tão metódico nos detalhes? Como Êxodo capítulo 37 narra a execução dos móveis do tabernáculo sob a liderança desse Bezalel. Ele expressa tudo aquilo que ele queria expressar para poder fazer aquilo que Deus mandou para que a sua presença se manifestasse. E através desse objeto Deus se revela ao povo. Mas infelizmente, irmãos, a religião ela é terrível, porque aí a mente de alguns que são fracos, os incautos, eles tentaram imitar, construindo imagens de ídolos, já naquele tempo, meio que rivalizando, competindo com o próprio Deus que se manifestou na arca. É coisa tremenda quando você começa a entender o porquê de muitas vezes Deus não agir. A pessoa está pedindo para Deus, mas está pedindo para outras entidades espirituais com as quais Deus não compactua, porque só há um mediador entre nós e Ele. A presença de Deus só pode ser manifestada na vida da humanidade através do Filho que veio aqui derramar o seu sangue, que é Jesus Cristo. E o Espírito Santo está aqui para nos ensinar isso. Ele usa de toda a pedagogia, toda a paciência, todo o amor aqui na terra para abrir a mente de alguns essa noite e entender que esse erro começou lá atrás, irmãos. Então no Antigo Testamento, quando Bezalel constrói aquela arca, aquela tampa chamada propiciatório, que era um lugar de encontro, um lugar de expiação, não havia um perdão de pecados, porque não havia como perdoar, mas só expiar aquele pecado. Por isso que anualmente tinha que ser feito aquele sacrifício, e naquela tampa do propiciatório, o sangue era aspergido para expiar aqueles pecados. E só o sumo sacerdote podia aspergir aquele sangue para fazer expiação do pecado do povo de Israel. E era algo tão sério que aquele sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele tinha que amarrar uma corda, porque a presença de Deus se manifestava naquela caixa, no momento em que era derramado aquele sangue. E só o sumo sacerdote, que era a única pessoa capacitada de tocar naquela arca sem ser fulminada pela glória de Deus. Você vai começar a entender por que Deus no Antigo Testamento se manifestava de um jeito e a partir de Jesus muda tudo. Qual é o modus operandi de Deus manifestando a sua presença desde o Éden até Jesus? No Antigo Testamento, o propiciatório é aquela tampa da arca, onde havia um encontro com o sacerdote. E no Novo Testamento, o Jesus
é o próprio propiciatório. No Antigo Testamento, a glória de Deus está associada àquela luz visível à habitação de Deus, por abrigar dentro daquela caixa as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Esses 3 elementos sagrados que estavam na arca não podiam ser tocados, sequer visualizados. As tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, que foi uma vara que floresceu, ela representava o lugar onde a glória e a direção do Senhor se manifestavam de forma tangível. Era um símbolo de proteção e vitória. A arca era levada à frente do povo nas marchas pelo deserto, em batalhas, servindo como uma garantia inegável do favor e do poder divino. No Novo Testamento, essa mesma glória já não está mais numa caixa. Ela torna-se pessoal, acessível e revelada plenamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele momento em que aquela arca era a manifestação única da presença de Deus, houve um momento na história de Israel, em meados de 1116 a.C., aonde os filisteus se levantam contra o povo de Israel, há um embate, há uma guerra. Existiu o sumo sacerdote, que era juiz em Israel, chamado Eli. Ele tinha 2 filhos que eram 2 cascas de ferida. Os 2 eram sacerdotes, Ofni e Finéias. Eles faziam tudo o que a gente não imagina que existe em igreja. Infelizmente, algumas igrejas também têm essas práticas hoje, de serem corruptos, gananciosos, flertam e mantêm relações com irmãs dentro de igreja. Coisas terríveis que muitas vezes chegam aos nossos ouvidos já eram praticados naquele momento. Pois bem, eles tinham por prática levar a arca, e quando eles adoravam, irmãos, a caminho do campo de batalha, o estrondo que aquela arca produzia intimidava os inimigos. Só que os filisteus estavam já ariscos com o povo de Israel. Eles sabiam que se eles não se impusessem, eles seriam aniquilados. Como Deus se afastou devido à falta de santidade de Ofni e Finéias, que eram naquele momento sacerdotes, eles tinham legitimidade em estar ali, mas não estavam segundo a vontade de Deus. Eles estavam em pecado, carregando a arca. Pois os filisteus dizimaram 30.000 homens de Israel, mataram Ofni e Finéias. O pai deles depois também foi avisado que os filhos haviam morrido. O pai dele já era velho, tinha mais de 90 anos, cego, estava deitado numa cadeira, caiu de costa, quebrou o pescoço, e assim morreu aquele juiz, morreu aquele sacerdote. Os filisteus sequestraram, levaram aquela arca, e 7 meses eles ficaram com ela dentro do templo do ídolo deles, que era um deus chamado Dagon. Eles colocaram a arca lá, no dia seguinte foram ver a arca, a imagem de Dagon estava caída. Eles levantaram a imagem daquele ídolo. No segundo dia, a imagem caiu de novo, como se fosse cortada a laser, irmãos. A palavra fala que a cabeça e os braços daquela estátua foram separados. E a partir de então, aquela nação passou a sofrer. 5 cidades particularmente foram atacadas. Saíram furúnculos naquele povo, pus, ratos, infestação de ratos, peste bubônica. Eles ficaram apavorados. Tem que dar um sumiço nessa arca. Consultaram os adivinhos, os sacerdotes dele, e eles diziam assim: o negócio tá com essa arca aí, ó. Tem que devolver essa arca para aquele povo de Israel. Então vamos fazer o seguinte: pega uma carroça, 2 vacas que nunca tenham carregado carga nenhuma, desmama, tira os bezerros, bota essa arca nessa carroça e solta no deserto. Se essa carroça com essas vacas levar isso aí lá pra terra de Israel, lá pra Bet-Semes, é sinal que quem fez isso aqui foi Deus. Se não, foi obra do acaso. Mas não podemos despachar essa arca sozinha. Eles façam uma oferta de expiação, como se fosse uma oferta para expiar o pecado deles. Aquela oferta como se fosse um cumprimento de promessa, que a gente vê muito nas religiões, quando na verdade, através de Jesus, os pecados já estão perdoados, então somente devemos nos arrepender deles, que Deus nos perdoa. Mas naquele momento, como um pecado de expiação, eles pediram que os artífices fizessem como se fosse um desenho, um formato de um tumor banhado em ouro. 5 peças e mais 5 ratos em formato de ouro, mostrando que aquelas 5 nações, com seus 5 generais que estavam de guerra ali, acompanhavam tudo aquilo até chegar na fronteira e realmente entenderam que aquela carroça que levava a arca, aquelas pragas, foram enviadas pelo Deus de Israel. Então, irmãos, a arca chega até Bet-Semes, aquela cidade, depois de 7 meses, e quando aqueles fazendeiros que estão ali plantando, colhendo trigo, veem a arca chegando, eles chamam os levitas, descem a arca daquela carroça, eles cortam as madeiras, fazem lenha, as vacas eles sacrificam, porque eles sabiam que só os levitas podiam fazer isso. Sacrificaram os animais em homenagem a Deus, só que teve 70 curiosos. Deixa eu dar uma espiadinha o que tem dentro da arca. 70 homens de Bet-Semes foram completamente destruídos, irmãos. Morte instantânea. Eles ficaram apavorados. Meu Deus, nós não podemos tocar nessa arca.
não temos condição de olhar para esse Deus. Então, eles sabiam que o poder da arca era tão grande que não podia conter nada que não fosse além daquilo que o próprio Deus estabeleceu como prioridade. Os levitas, os sacerdotes podiam tocar. Eles enviaram mensageiros até o povo de Quiriate, que era a cidade onde haviam levitas, para que os levitas viessem buscar essa arca. E aí, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 7, versos de 1 a 4, então os homens da cidade de Quiriate Jearim foram até a cidade de Bet-Semes e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab. Não descreve como é que essa arca foi transportada, mas é certo que ela foi levada por um levita que sabia que ela só podia ser carregada nos varões. A casa dele ficava no alto, no morro, e o Abinadab era um levita, tornou-se guardião da arca. E escolheram e separaram um dos seus filhos, chamado Eleazar, que também é irmão de Aió e Uzá. Guarde bem esses dois nomes, irmãos, que depois que você tiver intimidade com as escrituras, você vai saber e nunca mais vai ficar com peninha do Uzá por ele ter tocado indevidamente na arca, você vai entender. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, mais ou menos uns 20 anos, e durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, ao Senhor, pedindo ajuda. Não acontecia nada, e a arca estava ali. Aí o profeta Samuel aparece de repente na história e diz ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar para Deus, o Senhor, joguem fora todos os seus deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se exclusivamente, completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí, adorei esse aí. É quando cai a ficha. Então, os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, que esse Baal depois foi evoluindo na tradição judaico-cristã, virou o Baal Beuzebu e depois o Beuzebu, que todo mundo conhece, sabe quem é, e a própria deusa que eles também cultuavam, que era a deusa Astarote, que com o tempo, num sincretismo, ela vira outras deusas, né? Como na Grécia ela é Afrodite, em Roma é a deusa Vênus, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Mas a arca da aliança, irmãos, é importante cifrar isso. Ela ficou guardada na casa de Abinadab, o guardião da arca, como um objeto comum, um móvel, um baú esquecido. E o povo continuava idólatra. Destruiu aquelas imagens, mas o coração dele estava sempre dividido em outras entidades. Eles não conseguiam manter uma adoração exclusiva com Deus. E essa é a causa de a presença de Deus muitas vezes não se manifestar a pessoas que a gente ministra, que é a palavra. As pessoas querem Deus, mas querem outras entidades. Eu não vou especificar aqui para não cair no pecado ou no crime de fazer acepção religiosa. Mas é importante que nós denunciemos no mundo espiritual. Eu estou falando de verdades espirituais, irmãos, que está além da teologia, que está além de culturas, que está além de tradições, que está muito além de achismos. É uma realidade tácita, declarada e praticada pelo Criador. Por isso que bem mais tarde, praticamente 64 a 67 anos depois de Cristo, Paulo já tinha essa consciência, esse entendimento, escreveu para o seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, Timóteo explica para essa gente aí, que ao contrário do que eles faziam no Antigo Testamento, só há um Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade. É o homem que veio aqui à Terra, chamado Jesus Cristo, sem Baal, sem Afrodite, sem Vênus, sem Astarote e sem qualquer sincretismo. Nenhuma delas pode mediar as tuas orações perante o Pai. Nenhuma. Porque Deus declarou que somente o Filho dele poderia fazer isso. Bom, passaram-se 20 anos, aquela caixa ficou guardada na casa do guardião Abinadab. A presença de Deus não se manifestava. Eles simplesmente jogaram fora arrependidos, mas já era tarde, a arca já estava indo embora. O Davi decide buscar a arca na casa de Abinadab para levá-la para Jerusalém, onde ele queria centralizar o culto a Deus com a arca lá. Davi, ele era um adorador nato, não por acaso, apesar de pecador, ele era o coração segundo o coração de Deus, colocando a arca sobre um carro de bois, guiados pelos filhos de Abinadab, que é o Aió e Uzá, que eu falei aqui anteriormente. O que aconteceu? Eles esqueceram que existia uma lei de Moisés que determinava que a arca deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes, e não era qualquer sacerdote não, eram os coatitas, que eram descendentes de Coate, filhos de Levi, que formavam um clã levita encarregado da função mais sagrada, ou seja, transportar os objetos mais sagrados do tabernáculo, como o altar de incenso e a mesa dos pães e a arca da aliança, que deveria ser carregada utilizando aqueles varais de madeira de acácia introduzido em suas argolas laterais, que nunca deveriam ser retirados. Mas durante o trajeto, os bois daquela carroça tropeçaram. É interessante que essa carroça simboliza o mesmo traslado que os filisteus fizeram.
A mesma falta de reverência no caso dos filisteus por ignorância, porque eles não conheciam a lei. Mas os levitas conheciam. Abinadab sabia que ela tinha que ser carregada somente com varais. Botaram na carroça, o Aió, um dos filhos, pilotando a carroça, e do lado o Uzá, meio que como um guardião ali cuidando do lado. E numa daquelas a carroça dá uma bambeada, ele no instinto de não deixar cair coloca a mão. Ele foi fulminado, irmãos, pela glória de Deus, que movido pelo instinto de proteger o objeto sagrado, ele estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, ele foi morto imediatamente naquele local. Que a lei de Deus ordenava que a arca fosse transportada exclusivamente sobre os ombros dos sacerdotes e levitas da família dos coatitas. E Uzá nem sacerdote ele era. Está lá em Números capítulo 4, verso 15, o respeito à santidade de Deus, irmãos. Ele é imprescindível. Sem respeito à santidade, a presença não se manifesta. Não adianta tu acender vela, fazer reza braba, fazer promessa, andar de joelhos, subir escadaria. Se tu não tiver essa exclusividade com Deus no teu trato, se ele não for o primeiro, o único, se ele não for o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo na tua existência, ele deixa de ser o teu Deus. Ele é apenas um amuleto, e Deus não se manifesta da forma que você quer que ele se manifesta, na santidade de como ele é, segundo a sua natureza. E ele deixou claro as regras, mas o ser humano é terrível para obedecer. Davi, apavorado, desistiu temporariamente de levar a arca para Jerusalém, a sua cidade, a cidade de Davi, sendo então desviada para a casa de Obed-Edom, que era um levita, um homem que morava nas proximidades. E nos diz o texto, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos de 11 a 15, que a arca da aliança ficou ali 3 meses. Veja bem, ela ficou 20 anos na casa do Abinadab, mas aqui ela ficou 3 meses só. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado aquela família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então ele foi lá buscar a arca de Obed-Edom e com uma grande festa o levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca, eles davam 6 passos, Davi oferecia um holocausto, fazia um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Imagina o que gastaram de bicho ali, mas mostrando aquela reverência, aquela postura que diferenciadamente de Abinadab, o Obed-Edom teve, aquela reverência que priorizou a presença de Deus, irmãos. A presença da arca foi valorizada. Muitos não dão esse valor à presença de Deus, fazem relaxadamente cultos. A gente tem visto cada coisa na internet, o pessoal aí vibrando, fazendo festa pela convocação de Neymar, irmão. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Aquilo é uma afronta, é um vilipêndio à casa do Senhor, que eles atribuíram como sendo casa do Senhor, porque a casa do Senhor somos nós somos o tabernáculo, nós somos o templo. Mas quando as pessoas falam aqui é a casa do Senhor, e tratam aquilo ali como um estádio de futebol, uma arquibancada, aquilo ali gera uma abominação aos olhos de Deus. Aí as retaliações vêm. Por que Deus me abandonou? Porque as pessoas querem adorar a Deus do jeito delas, sem esse cuidado, essa reverência que prioriza a bênção, que prioriza o respeito à presença do Senhor. E aí, Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombetas. Amém. Então tu começa a perceber, irmão, que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele já tinha dito em 1 Samuel 2, de 7 a 8, o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha, mas também exalta. Ele levanta do pó o necessitado e do monte das cinzas ele ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Quando você tem uma postura de celebração na presença de Deus, pode ter certeza que por pior que esteja a tua situação, tu pode estar passando assim como alguns irmãos com quem eu converso durante o dia. Jairo, pelo amor de Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, irmão. Tá aparecendo tudo lá em casa. Um irmão querido que começou a frequentar a igreja, agora tá ouvindo a palavra, começou a aparecer enfermidade, as finanças se descontrolaram, o cara tá passando o maior perrengue, e eu falo assim, irmão, só glorifica, porque Deus está nesse negócio. Quando a calamidade se instala, muitas vezes a gente não consegue entender que é um propósito de Deus, porque o mundo espiritual se move. Não pensam não que o mundo espiritual vai aceitar você adorar a Deus, buscar a presença dele, e você vai ficar ali quietinho, incólume. Não, irmão. O preço é alto, aqui mais é dado, mais é requerida a aprovação espiritual. E o Deus permite isso para que nós sejamos forjados como ouro no fogo, porque quanto mais fogo, mais purificado tu vai ficando. E aí, irmãos, passado o tempo, a gente percebendo aqui que a arca realmente era a manifestação da graça, chega o verbo que se encarna. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí mudou tudo. Na cruz, já consumando, ele fala: Tetelestai, está consumado. Foi pago integralmente. Aquela conta, aquela capivara que Satanás queria para comprar, para resgatar nossas almas, foi rasgado. O escrito de dívida foi rasgado. A última palavra dita por
por ele na cruz. Esse tetelestai, ele rompe. A partir desse momento a história da humanidade e a relação com o divino muda radicalmente. A dívida do pecado foi paga, o véu do tempo se rasgou, de cima a baixo o acesso a Deus foi aberto a todos, mas é necessário santidade, não é de qualquer jeito. Porque da mesma forma que para ter acesso à arca, só o sumo sacerdote poderia fazer isso, Jesus se fez sumo sacerdote. Ele é o próprio sumo sacerdote. Ele era aquele que o sangue no propiciatório já mostrava como sombra o sangue que seria derramado na cruz, para que eu e você alcançássemos a misericórdia dele, para podermos ser salvos. Ou seja, a hora que a gente cair nessa terra e o nosso corpo morrer, apagar, é como uma semente que germina para frutificar na glória eterna com ele, com esse mesmo corpo incorruptível que ele tem até hoje. E é justamente isso, irmãos, que acabou acontecendo em João 20:22, quando após a ressurreição, para tirar o trauma da crucificação que ficou sobre aqueles discípulos, Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda a pedagogia de Deus, desde o Éden até Cristo. Já em Cristo, ele vem pregando o evangelho, ele vem dizendo que ele teria que passar as provações, o povo não entendia, não tinha o entendimento de que ele era o Messias, ele era ungido, e até hoje o povo judeu não crê nisso, eles estão nessa cegueira. Por isso que eu sempre digo, ele não é o povo escolhido, ele foi o primeiro povo escolhido. Depois, graças a Paulo pregando aos gentios, nós tivemos esse privilégio de ser alcançados por essa graça, por esse Deus maravilhoso. O próprio Deus permitiu que eles endurecessem o coração para que nós pudéssemos ser alcançados. E assim, irmãos, temos esse privilégio de desfrutar. Ali em João 20:22, quando acontece esse sopro de Jesus, e isso é complementado mais tarde em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando há aquele derramamento público do Espírito Santo após a ascensão de Cristo, e os discípulos recebem poder e surge então o nascimento visível da igreja. Oh, glória a Deus! Cumprindo-se a profecia do profeta Joel, que lá no Antigo Testamento, no capítulo 2, versos 28 e 29, e depois é replicado em Atos 2:17, o mesmo texto do Antigo e do Novo Testamento. O Senhor diz a seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de forma temporária sobre os reis, profetas e juízes. Interessante isso. Só esses tinham o privilégio de receber o Espírito. Quando o profeta Samuel falava, descia o Espírito. Eles tinham essa visitação externa. E no Novo Testamento, esse Espírito passa a habitar permanentemente em todos os cristãos, atuando como um guia, um consolador, como um selo de salvação. Entendeu como é sério, irmão, a salvação? Como é sério ter santidade? Como é sério a reverência à presença de Deus? Não importa se é num culto doméstico, se é dentro de um templo, se é debaixo de uma ponte, se é debaixo de uma árvore, num trem, num ônibus, onde quer que você esteja falando de Deus, essa presença tem que estar contigo, não apenas com palavras, mas você tem que ser um testemunho vivo, você tem que ser essa arca ambulante, cheia da misericórdia, do amor de Deus, para que pessoas possam ser alcançadas. O apóstolo Pedro, já tendo esse entendimento, ele fala na primeira carta, no capítulo 2, versos 9 e 10, vocês, porém, os judeus da época, vocês são geração eleita, vocês todos que aceitaram Jesus como seu Senhor, vocês são sacerdócio real, mas não levítico, não tem mais que ser levítico, não tem que ser coatita. Você tão somente aceitando Jesus como teu Senhor, você se torna uma nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, eram um aglomerado de gente, mas agora vocês são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Entendeu por que Uzá tocou a mão na arca e foi fulminado? Porque não havia Jesus com ele, irmão. A graça não estava presente, não estava manifesta, era o tempo da lei. Jesus teve que vir cumprir a lei para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa graça. Agora, as aflições vocês vão ter, o próprio Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci essa bagaça, vocês também vão vencer, mas somente em mim. Eu sou esse tabernáculo e habito em vocês e faço morada através do meu Espírito. Então o Espírito Santo habita em nós. Então Deus no trono, acima de principados e potestades, Jesus à sua destra, aguardando o toque da trombeta para que nós possamos contemplar a sua volta. E aí então o Espírito Santo será tirado da terra, irmãos. E aí você
nem vai querer ver a calamidade que vai ficar isso aqui. Vai ficar muito complicado. Por isso que é importante a gente recitar. Eu quero tão somente ilustrar mais alguns versículos para que você sedimente mais esse texto que eu preguei até aqui, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Quando nós temos essa convicção de que Deus é conosco, quando Jesus é o nosso Senhor, a gente tem essa convicção que a gente é templo dele. Nós vamos mudando a mente, a metanoia, é a mudança de mente, a forma de ver as coisas. A gente vai sendo reciclado, coisas que você gostava, coisas que você admirava, meio que vão perdendo a graça e você às vezes até confunde. Será que eu tô deprimido? Não. Como é que eu tô cheio dessa alegria? Que alegria é essa? Não é uma alegria tua. As contas tudo atrasadas, cheio de enfermidade, médico dando diagnóstico de morte. Eis-me aqui, Senhor, a tua vontade seja feita como Pai nosso. Eu estou aqui para te servir. Morrer ou viver, tudo é lucro, porque estamos aqui como peregrinos. Breve estaremos todos contigo, morando de eternidade em eternidade. Quando a tua mente se foca nisso, a misericórdia desce e você começa a viver milagres, ainda que não seja o alvo, ainda que não seja o teu propósito, ainda que não seja o teu destino, mas quando tu estás valorizando a presença, os milagres automaticamente acontecem, porque Deus ele não pode negar a sua natureza. Ele prometeu abençoar os seus. João 17, 22, 23, Jesus falando com o Pai: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um só, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Pai, que eles experimentem essa unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que tu os amas tanto quanto me amas. Que conversa maravilhosa de Jesus com o Pai, falando dessa comunhão, desse amor que ele pede ao Pai que todos nós tenhamos na presença dele. Assim como Jesus é um só com ele, Deus quer que nós estejamos todos juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, um só conosco. Tiago no capítulo 4, verso 8: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Vocês estão coxando entre dois senhores. Eu quero adorar a Deus, mas não abro mão de bater o meu tambor. Eu quero adorar a Deus, mas não abro mão de fazer meu despacho. Eu quero adorar a Deus, mas não abro mão de acender uma vela, queimar incenso. Eu quero adorar a Deus, mas não abro mão da minha vidinha que eu tenho nas coisas que eu gosto dessa terra. As minhas vocações, sejam elas no campo das artes ou no campo esportivo ou em quaisquer outros. Não. Deus tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser exclusivo, ele é ciumento, ele é zeloso, porque ele sabe que todas essas distrações, Já preguei sobre isso. roubam essa santidade e, na contrapartida, rouba a presença. Você fica adorando só de boca, como quem está falando com os próprios botões, mas não está falando com Deus vivo, porque não há feedback, não há comunhão. O salmista no Salmo 100, verso 2, ele diz: prestem culto ao Senhor com alegria, não com tristeza. Entrem na sua presença com cânticos alegres. O salmista no Salmo 145, verso 18: o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, e todos os que o invocam em verdade. Se você invocar Deus de todo o coração, ele não tem como negar a natureza dele. O Davi já falava isso. O profeta Jeremias no 29:13: se vocês me buscarem de todo o coração, vão me encontrar. Foi o que a gente fez. Por isso que a gente tem que passar pela dor. Não adianta, irmãos, a dor ensina a gemer. A gente vê irmãozinhos que correm para os braços de Deus que nem criança tendo necessidade. Ela corre pedindo socorro para o pai e para a mãe, porque ela sabe que sozinha ela não se banca. Por isso que Jesus fala que se nós não formos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Quando nós caímos em si, quando nós reconhecemos que não somos nada nem ninguém, sem ele, nós passamos a ser muito mais com aquele que para nós é tudo. Mas ele tem que ser o seu tudo, ele tem que ser o seu único. E os profetas já sabiam, os salmistas também sabiam. Lá em Deuteronômio, Moisés escrevendo no capítulo 31, verso 6, ele falava: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, dos inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Moisés estava encorajando o povo de Israel, até o seu novo líder, que viria substituí-lo, Josué, antes da entrada na terra prometida. Ele garante que Deus derrotará os inimigos, pois o próprio Senhor irá diante deles e jamais os abandonará. Mas Deus tem que estar presente. Não adianta tu entrar na terra prometida sem Deus. Não adianta tu ter um objetivo na tua vida. Quando eu crescer, eu quero fazer tal coisa. Sem Deus, essa coisa vai te deixar vazio. E eu falo com propriedade, irmãos. Eu estive na mídia, eu cheguei a decolar num caminho que eu percebi que seria, ao meu ponto de vista, algo bom, mas eu não entendia porque cada vez que eu fazia uma televisão, quanto mais eu buscava fama, mais triste, mais vazio eu era. Por misericórdia de Deus, eu não caí na prostituição nem nas drogas, mas eu balancei nesse mundo, irmãos, porque me faltava a presença. Você é empresário, você pode estar rico, você pode estar bem, você pode estar aparentemente saciado, não te falta nada, como aquele tolo que falou: vou fazer celeiros maiores, vou juntar a minha colheita e vou esperar a vida passar regaladamente. Cuidado, que Deus pode tomar a tua vida essa noite. É o que a palavra diz. Quando você ostenta algo que não é fruto de ti, mas é fruto da bondade, graça e misericórdia de Deus, e ao não reconhecer isso, você está cometendo um pecado contra a própria criação.
quanto o próprio Criador que te criou, não reconhecendo que tudo é graça. A presença de Deus no meio da humanidade é pura graça. E se você não souber valorizar isso aí, você é o maior dos pecadores, irmão. O próprio profeta Jeremias já dizia, Deus falava na boca dele, no capítulo 29, verso 11, Deus querendo mostrar que ele não era aquele Deus mau. Ele sempre dizia, porque eu sei o plano que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazer o bem, não o mal, para lhe dar o futuro que vocês anseiam. Mas nesse futuro eu tenho que estar presente. Porque se eu não estiver presente nesse futuro com vocês, vocês se encherão de outras coisas. E essas outras coisas não estarão de acordo com a minha boa, perfeita e agradável vontade. E vocês vão se corromper, vocês vão se perder e vão perder a salvação, que é o mais importante. Por isso que Deus quer ser nosso companheiro de toda a caminhada até o fim, para que nós não nos percamos, para que nós nos alegremos, para que nós nos confraternizemos, para que nós desfrutemos o melhor dessa terra, mas Ele sendo nosso Senhor e Salvador. Paulo, em Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 4, ele fala: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha a visão que esse homem teve, esse Paulo, irmão, que não conheceu Jesus de andar com ele como os outros discípulos, e teve essa compreensão, esse discernimento espiritual, que todos os poderes que habitam no mundo espirituais, disponíveis através de Cristo, estão disponíveis para o ser humano aqui na terra, e nós não tomamos posse por ignorância, por estupidez, por falta de vontade de fazer a vontade de Deus, mas por vaidade, por orgulho, por ganância. Nós perdemos muitas vezes as bênçãos de Deus e a própria salvação. O salmista, no Salmo 42, versículos verso 1 e 2, como a corça anseia pelas correntes das águas, é tremendo que a corça, quando chega perto do rio, ela começa a gritar só de sentir o cheiro da água. Assim como a minha alma anseia por ti, ó Deus, tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Um salmo maravilhoso, é uma música isso aqui. O Salmo 139:7, do qual eu fiz já uma música, Como Fugir de Sua Face. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Não há como fugir daquele Deus que é onipresente, que é onisciente. Desde Adão e Eva que tentaram se esconder, Jonas, Saul, Elias. Não tem como se esconder de Deus. A presença ela pode não se manifestar para ti, porque você está refutando ela com o teu comportamento, com a tua forma errônea de se relacionar com o teu Deus. Tu quer fazer o Deus segundo a tua imagem e tua semelhança, quando na verdade nós, enquanto criaturas, precisamos nos submeter à vontade soberana dele, porque ele é Deus, irmãos. Nós não temos que ter presunção. Eu encerro essa mensagem de hoje com muito pesar, porque eu ficaria 2 horas, 3 pregando sobre isso. Isaías 65:24. Antes que vocês me clamem, antes que vocês peçam alguma coisa a mim, eu responderei. Mesmo antes que vocês digam algo, aleluia, eu os ouvirei. Mas é preciso comunhão, é preciso buscar a presença, é preciso se separar sem virar um fanático religioso, porque essa separação no altar é o teu coração, é o dia a dia, tu cultivar isso, lendo as escrituras, meditando na palavra, fazendo bem ao próximo, dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, não fechar no teu universo. Quando nós convidamos pessoas para congregar conosco, nós não estamos convidando pessoas para fazer parte do mesmo balaio e querer colocar todo mundo junto, absolutamente, irmãos. Nós queremos que as pessoas entendam que ser igreja é ser corpo, e que se congregar é ser encontro, e é nesse congregar que muitas vezes a presença do Altíssimo se manifesta, curas acontecem, milagres acontecem, sem ninguém precisar pular nem virar cambota. Ainda que eu admire muito a presença de Deus, porque eu já fui muito pentecostal, de dar quase mortal de costa nas igrejas, quando sentia aquela presença, eu me sentia como um Davi pulando na frente da arca, com vontade de dançar. Esse poder é manifesto sim, mas o alvo tem que ser a adoração, o alvo tem que ser a reverência, o alvo tem que ser a obediência, o alvo tem que ser o Deus Todo-Poderoso, crendo que as demais coisas, seja quais forem, cura, Ele consegue, Ele concede, porque Ele é médico dos médicos. É vida financeira? Quem não está passando por tribulação? Nós, eu nem te conto, irmão. Muitas, mas não estou aqui para contar testemunho. Eu vou contar o que Deus vai fazer depois, porque eu creio que o meu Redentor vive. Ele é provedor, é dono do ouro, dono da prata. Deus é tudo aquilo que tu precisa para qualquer circunstância. Por isso que tem uma coisa chamada multiforme graça de Deus, que só pode ser manifesta na tua vida através da tua fé e através da presença dele manifestada. Aí você vai desfrutar coisas que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração. Nesta e na vida vindoura, pode ter certeza que essa presença vai te levar ao propósito que ele tem contigo nessa existência. Essa
foi a maravilhosa, apaixonante, deslumbrante ministração, que foi um presente do céu para minha vida compartilhar com vocês, neste dia 20 de maio do ano de 2026, na reunião do Cordão.